Falando de Saúde, com a doutora Natália Rezende. Na hora, começou aqui o nosso Falando de Saúde, é isso mesmo, quinta-feira é dia de a gente falar de saúde aqui na Jovem Pan, e aí quem tá com a gente já, a nossa querida doutora Natália Rezende. Natália, bom dia, bem-vinda. Bom dia, eu que agradeço, é sempre muito tão bom, né? Idem, é isso que eu ia falar. A gente tem muita sintonia, é muito legal, a gente fala, pensa a mesma coisa na mesma hora, a gente né, não Natália? Combina, viu, gente? Não, é na hora que acontece ao vivo mesmo, viu? Agora, uma coisa que a gente combinou antes, isso a gente combinou, né, Natália? O que nós vamos falar hoje, o nosso tema do Falando de Saúde de hoje é justamente sobre um período do ano que é bem complicado, né? O tempo mais seco, aquela umidade do ar baixa. Exatamente. E haja saúde para aguentar isso, né, Natália? É um período bem difícil. E eu acho, vocês vão concordar comigo aí, que a Natália só trouxe esse tema porque está diretamente ligado. Olha só que coisa! A área da Natália, otorrino! Que coincidência! Não, mas a gente fala brincando, né, Natália? Mas é sério, na verdade, eu acho que é um período do ano onde esses problemas ligados à área de nariz, garganta, eles aparecem com mais frequência, né, Natália? Com certeza. Aparecem mesmo, porque o tempo seco, né, o ar, quando ele tá com menos umidade, ele vai sim agredir muitas vezes mais a nossa via aérea superior, né, que envolve aí nariz, garganta, e inferior também, que é a área dos pneumologistas, mas como a gente chama a via aérea de uma via aérea única, tanto o pneumo tem que saber falar um pouquinho de nariz, como o otorrino tem que saber falar um pouquinho de pulmão. Né? Afinal de contas, o ar entra pelo mesmo lugar e vai para o mesmo lugar. Não interessa se é otorrino, se, né? A situação física ali é a mesma, a mesma. E algo interessante é que o tapete que reveste o nosso nariz por dentro, chamado de mucosa, é o mesmo, desde a entrada do nariz até o finzinho do pulmão. Olha então, só. Realmente é uma via aérea única. Entendi. O revestimento é o mesmo. É o mesmo tipo de tecido que reveste célula. Ali. Entendi. Que legal. Mesmo. Interessante. Isso eu não sabia, olha só. Eu vou mudar o nome, ao invés de falando de saúde, nós vamos colocar aqui Aprendendo com Natália. Isso. É bem legal. Mas é bem legal mesmo, né? A gente aprende todos os dias, eu aprendo também com os colegas de outras especialidades, aprendo dentro da minha especialidade, porque antes eu brinco, né? Medicina, o médico ele sabia pouco de muito, e hoje a gente sabe muito de pouco. A gente vai focando, porque o que se sabe de cada assunto é muito vasto. Sem dúvida. Então é bem legal essa questão da subespecialidade também, cada um vai no seu quadrado aí. E eu acho que um outro ponto que é importante também, né, Natália, é o que você disse, é estudar sempre, porque esse é um lado muito positivo. Sim. A tecnologia tem avançado muito e a gente tem feito novas descobertas e, consequentemente, isso leva a uma especialização, porque o nosso corpo é extremamente complexo. Cada um, né, dos elementos do nosso corpo é um universo, é um negócio muito absurdo. E aí realmente faz todo sentido essa especialização e as técnicas também, né, Natália? Com certeza. Eu acredito que o problema que a gente tinha, vamos pensar, vou chutar aí uns 40 anos atrás, o conhecimento que a gente tinha sobre esse período principalmente, né, que o nariz, a garganta fica todo zoado, e o que nós conhecemos hoje e as alternativas para ter, né, passar por esse período de forma mais tranquila, a gente evoluiu muito, né, Natália? Demais. É um período que é complicado sempre, né? Agora tá um pouco pior, mas sempre foi assim, né? O nariz sempre sofre bastante com o tempo seco e vamos começar do básico. Vamos lá! Hidratação. Perfeito. Beber água, porque, claro, a água que você bebe, ela não vai molhar o nariz diretamente, mas ela vai hidratar o corpo como um todo. Isso vai deixar a secreção que a gente produz dentro do nariz ser produzida na quantidade correta. Nós temos que produzir cerca de 1,5 litro de secreção nasal por dia. Oi? Isso 1,5 litro? Isso é assustador, né? Quando a gente pensa. Muito assustador! Mas realmente é isso. E quando a gente está desidratado, a gente não produz ou produz uma secreção mais grossa. E isso é ruim para nós, tanto na questão de engolir, fica aquela sensação de catarro espesso, quanto para a hidratação do nariz, a lubrificação mesmo. Ele vai ficando mais seco ainda, né? Exatamente. Porque o nariz, ele é uma área que não é revestida por dentro pela
pele, que é um tecido grosso. Ele é revestido por um tecido fino, sensível. Então, esse tecido precisa estar hidratado para que ele não sofra com ar-condicionado, tempo seco, porque entenda o ambiente de ar-condicionado como um lugar de tempo seco. Sim, é verdade. Porque o ar-condicionado, para fazer ali o mecanismo de esfriar o ar, deixar agradável, ele rouba a umidade do ar. Exatamente. Então, muitas vezes, uma dica interessante, né? É associar o uso do ar-condicionado com umidificadores de ambiente. Porque daí um tira, o outro devolve. E ok, aí você fica no fresquinho e com um ambiente devidamente umidificado. Né? Perfeito. Exato. A gente não pode ter excesso de umidade, né? E como você sempre coloca aqui, equilíbrio, Sim, né? Essa é a palavra-chave, né, Natália? Exatamente. Mas aí uma umidade relativa do ar perto de 60, ela é interessante, ideal, né? Aí para o ambiente, sim. E existem formas da gente levar a hidratação, além de tomar água na quantidade adequada para o nosso peso ao longo do dia, para as nossas demandas, que é literalmente espirrar sprays que são mais lubrificantes, como um gel hidratante nasal. E a gente compra na farmácia mesmo. Olha só, gel hidratante nasal. Isso para mim é novidade também. Na caixinha vem escrito hidratante nasal. Olha só. E ele é específico exatamente para essa situação, para melhorar a lubrificação do nariz nesse tempo mais seco. Eu gosto de indicar para pacientes também que viajam bastante. Avião resseca muito o nosso nariz. Ônibus, né? Porque a gente fica ali naquele ar condicionado. Ou pacientes que que trabalham em ambientes com muito ar. E às vezes não tem um umidificador ali, claro. Então, a gente pode utilizar esses recursos, que não são medicamentos propriamente dito, né? Eles são ali como se fosse um soro, mas mais... um pouco mais espesso, assim. Viscoso. Perfeito. Exatamente. Justamente para criar... Eu até falo pro paciente, coloca um pouquinho no dedo para você ver como ele desliza, né? É um líquido transparente, mas ele tem uma lubrificação. Uma viscosidade mesmo. Isso. Isso é legal. E lavar o nariz, né? Então, literalmente, com soro fisiológico, a gente devolve a umidade e melhora a limpeza de secreção, melhora a fluidez da secreção que a gente produz. Então, é muito interessante. Lavagem nasal é um mundo. A gente tem vários métodos, vários volumes, várias apresentações. E não é tudo igual para todo mundo, tudo na medicina personalizada, de qualidade. Então, a gente precisa entender o que faz sentido para cada um. Mas é muito importante que se hidrate o nariz no tempo seco com o soro fisiológico. E eu não estou falando água da torneira. Por favor, né? Porque várias pessoas me falam isso. Você lava o nariz? Aí a pessoa fala, lavo. Daí eu falo, daí agora eu já tô, né? Tá esperta já, A gente vai ganhando experiência. Aí eu, como? Com o quê? Essa é a palavra-chave, né? Aí a pessoa, eu ponho água no chuveiro no banho. Gente, isso não é lavar o nariz, tá? Isso é ruim pro nosso nariz. Certeza. Porque a água de torneira não é igual ao soro caseiro que a gente pode fazer. E lá no meu Insta tem a receita. Ou o soro de farmácia fisiológico. Não são composições totalmente diferentes. Sem dúvida. E a água da torneira, ela é agressiva pro nosso nariz. Claro, ali no banho, lavar a beiradinha para tirar as casquinhas, isso é normal. Agora, você chupar a água da torneira para dentro do nariz, isso não, tá? Botar na mão. Os pacientes me falam muito isso. Que colocam na mão, tipo uma conchinha, tampam um lado e puxa para dentro. Só que isso não é legal, tá? Eu coloco aqui justamente porque são relatos e tá tudo bem, não é obrigação da pessoa de saber, né? Claro. É a minha obrigação de informar. Exatamente para isso que nós estamos aqui no Falando de Saúde, né, Natália? Exatamente. Esse é o nosso objetivo principal, é trazer informação para todo mundo e a informação que é certa, que é correta, que é a mais viável e a melhor para o seu corpo, para o seu organismo. Baseada na ciência. Exato, né? Isso mesmo. Eu brinco que o médico, na verdade, ele não é o portador da opinião dele, né? A nossa prática do consultório, da vida, é importante, importante. Lógico. Mas a gente é, na verdade, um porta-voz de estudos, da ciência. De muitos profissionais. De bons estudos, de muitos profissionais que estão se dedicando para estudar algo específico, e aí se publica algo interessante que foi comprovado. Então, isso que é o interessante, né? E o sangramento nasal, que eu tava quase esquecendo dele. Eu ia perguntar pra você disso. Porque seca demais. E aí os vasinhos ficam mais sensíveis. O nariz é uma região extremamente vascularizada, ou seja, tem muitos vasinhos de sangue.
E ele pode sangrar com facilidade, principalmente em quem tem rinite, que já é um nariz mais sensível. Crianças têm o hábito de levar o dedo no nariz, nessa entradinha do nariz. E aí começa a se formar a casquinha, eles levam mais o dedo ainda. E isso prejudica mesmo a qualidade do revestimento da mucosa e o vasinho fica mais exposto, mais sensível e ele literalmente rompe. Nossa. E fazer essas medidas de hidratação, de aplicar ali um hidratante nasal, de procurar o otorrino muitas vezes para a gente cauterizar esses vasinhos que estão em excesso. Também é um procedimento super simples que dá para ser feito em consultório, em crianças inclusive. É isso que eu ia comentar, né, Natália? De repente, quando chega na criança nesse ponto de formar a casquinha e aí ela vai e tira a casquinha de novo, não vai, é muito mais difícil. Um adulto ainda tem, você consegue falar, olha, não faz assim, porque isso não vai sarar nunca. Para uma criança é mais difícil, né? E é incômodo, né? Exatamente. Quando tem aquelas casquinhas no nariz, é muito incômodo. E aí ela vai mexer de novo e vai sangrar de novo e fica um ciclo que não resolve nunca. Aí, numa cauterização, resolve o problema super rapidinho. É bem legal. E é bem tranquilo, né? É bem tranquilo, sim. E aí é legal, porque realmente o sangramento nasal, nossa, ele é um estresse, né? Demais, primeiro que os pacientes ficam preocupados. Segundo que às vezes está no ambiente social e você suja tudo, suja a cama, né? Crianças têm muito esse relato que acorda no meio da noite ou acorda de manhã, tá sujo o travesseiro, porque bota o dedinho lá à noite no nariz, muitas vezes. Primeiro é um baita susto, né? E depois é um baita problema, porque sim, com certeza. vai ter que limpar aquilo tudo. É um problema mesmo, e né? São medidas simples, né? De umidificar o ambiente, de lavar o nariz com soro, às vezes 1, 2 vezes por dia já resolve, já você para de ter essas questões. Esses dias eu orientei uma mãe e aí eu orientei que a gente poderia até usar, existem algumas pomadinhas, algo que, a depender do caso, é legal pra gente melhorar um pouquinho a qualidade aí desse revestimento nasal, mas eu sempre começo pelo básico. Tá umidificado? Está hidratado? Tá tudo bem? Beleza. Não melhorou? Vamos pensar em outras coisas. Próximo passo. E normalmente a mãe fala, nem precisou de tal coisa, já melhorou. Tá só vendo? Hidratando e lavando, melhorou. Então vamos reforçar, né, Natália? Beba água. Exato. É o ponto de partida. Tá seco, não espera ficar com sede, não. Vai lá, toma uma aguinha. Isso vai ajudar, vai melhorar a sua qualidade de vida pra caramba. Esse tempo mais seco, com água é que a gente começa a resolver, né, Natália? Com certeza. A única coisa que a gente não consegue resolver é o nosso tempo, porque o relógio não tem jeito, ele não para. Que coisa, viu? Esse é complicado, ele nunca está a nosso favor. Não, muito pelo contrário, viu? Mas você que está acompanhando a Jovem Pan, não tem problema. Se, né, a gente sempre reforça esse aspecto aqui no Falando de Saúde. Se você ficou com alguma dúvida ainda, se você tem alguma sugestão, pode mandar pra gente. Se você preferir, manda um inbox pra Natália. O Instagram dela, @NataliaRezendeOtorrino. Sempre lembrando, né, que Natália não tem H, Rezende com Z de Zulu. Natália Rezende Otorrino. Você pode mandar um inbox. Além disso, tem muito do que a gente fala aqui. A Natália também faz uns videozinhos mostrando lá na prática, né, lavando Natália? O nariz, inclusive. Quem quiser me ver lavando o nariz, pode ir lá. Pra você ver. Ou então pode mandar mensagem pro nosso WhatsApp também. É o 12997077791. Semana que vem tá de volta, hein, Natália? Com certeza. Vamos falar de saúde. Aqui. Tá combinado, então. Abração, Natália. Até semana que vem. Até. Ótimo finalzinho de semana e um ótimo final de semana. Amém, para todos nós. Valeu, Natália. Abração. Até semana que vem. Até.